fazer a nossa revisão. Só que hoje eu quero fazer uma revisão e dar uma notícia boa para vocês aí, tá? Se vocês entrarem, desde ontem isso aqui foi postado no nosso grupo de WhatsApp, e é o quê? O resumo das aulas, irmãos, aí em forma de slide. Vocês estão vendo aí o slide? Sim. Tá aparecendo para vocês? Que tem a imagem, né? Isso, olha que coisa bonita aí que eu estou fazendo para vocês. Para, além das nossas aulas, você no outro dia, para não ter aquele negócio daquela leitura truncada, né? Que é ler o livro mesmo, porque nós passamos aí na aula anterior, mas aí você tem um vídeo e você tem agora em forma de slide. Então, se você clicar lá, vai aparecer isso aqui para você no teu celular. Então, é um resumo mais leve, tá? Para vocês conseguir pelo menos gravar, pelo menos relembrar a aula, mas de uma forma um pouquinho mais leve, tá? Então, esse primeiro slide aqui, e na medida do possível eu vou fazendo algumas alterações, então esse aqui já é desde o começo, né, das nossas aulas, que nós falamos aí da revelação, tá? Lembra da revelação mediada, tá? Aqui a definição que vem através da humanidade, da natureza e da história, tá? E aí nós temos aquela revelação imediata, que é a revelação que vem diretamente de Deus para nós, através da oração, né? Através ali da própria consciência humana, permite aí que nós tenhamos essa experiência. E aí nós temos o poder da revelação, e ela inspira e traz para nós aí aquele senso de admiração por aquilo que há na natureza, independente se essa revelação é uma revelação natural ou uma revelação especial. Revelação natural é aquela que nós conhecemos, ou que as pessoas têm a noção de Deus através daquilo que eles veem, né? Vê aquela natureza exuberante, então as pessoas, de certa forma, têm aquela sensação, aquele sentimento de que Deus, ele existe. E aí nós temos também, através dessa revelação, só que agora a revelação especial, a transformação nas nossas vidas. Mas isso acontece através da revelação especial. Se vocês repararem aqui, é uma escadinha, né? Aqui, ó, o nome Jesus, que é aquele que nos conduz até a presença de Deus. Então, mediante a revelação do Senhor, a revelação especial, Jesus é a nossa escada que nos conduz até a presença de Deus, tá? E aí, na aula, eu vou colocar no decorrer dos dias aí, os outros slides dessa aula, e vou retroagir e colocar também das nossas aulas de hermenêutica. É que eu preciso de um tempo para fazer tudo isso, mas a ideia é essa. Então, dá uma clicada no nosso grupo da FATEBER, e lá tem todos os links, tá? Você clicou lá, já aparece isso aí para você. E nós, nas aulas anteriores, nós falamos aí sobre o cânon, né? E trabalhamos aí essa ideia do cânon protestante e o cânon católico. Essa era a ideia que nós tínhamos lá. Definição do cânon, eu passei para vocês, lembra lá da régua, da madeira, que eu iniciei explicando para vocês, né? Se você tivesse ali aquela madeira de 1 metro, fosse fazer um móvel, você teria ali aquela madeira de 1 metro por 50 de largura, e para você fazer a escolha da madeira de 1 metro por 50, você teria que ter ali 1 metro, você teria que ter ali um instrumento de medição, uma trena. Então o cânon, a ideia, o nome cânon, ele indica, ele denota essa ideia, tá? De algo que serviu de padrão para medir algumas coisas, tá? Deixa eu pegar aqui. Ô, irmã Rose, o microfone da senhora está ligado aí, tá? Isso, obrigado. Então, muito bem, irmãos. Aí nós vemos, né, a história do cânon. Aqui o Jerônimo, que escreveu a questão da Vulgata, né? Que temos a Reforma Protestante, composição do cânon. Olha aí como está bem resumido, irmãos. O Antigo Testamento com 39, o Novo Testamento aí tem os 27 escritos em grego, e os livros, tanto do Velho quanto do Novo, na verdade eles são organizados nas nossas Bíblias, não em ordem cronológica, mas através de gêneros. Então você pega de Gênesis a Deuteronômio, você vai ter ali os livros da lei. A partir daí, nós temos ali já os livros históricos, né? A partir de Josué. Depois nós temos a questão dos livros poéticos, que vai ali de Salmos até Cantares de Salomão ou Eclesiastes, e aí depois inicia os livros proféticos, que são divididos em
profetas maiores e profetas menores. Profetas maiores porque eles escreveram uma quantidade maior de capítulos. Então, quando se falar, vocês lerem alguma coisa aí, profetas maiores e menores, é no sentido de que há uma subdivisão entre os profetas, entre eles, profetas maiores e menores. Profetas maiores, você pega Daniel, Ezequiel, Isaías e Jeremias. E você tem os profetas menores, que começa ali em Joel, e você tem elencado ali todos os outros profetas, né? Joel, Amós, Oséias, Naum, Abacuque, são considerados profetas menores. Por quê? Porque os livros deles têm um menor volume. E tem uma segunda questão, também no sentido de profecias, tá? Que eles escreveram. Aí nós temos a composição do cânon católico. O Antigo Testamento tem 39, Novo Testamento 27, quantos livros adicionais? 7. Então eles se diferem aí do cânon protestante, tá? Então vocês estão percebendo que está bem resumidinho aí para vocês? É só bater o olho aí, ó. Principais diferenças entre os livros canônicos, né? Os livros deuterocanônicos, que é o segundo cânon, deutero significa segundo, então é o segundo cânon. Aí, para os católicos, eles aceitam esses 7 livros a mais, porém nós, os protestantes, não aceitamos. Os cânones têm ordem diferente dos livros, e em alguns casos, número de capítulos e versículos diferentes. Então, mesmo alguns capítulos e versículos da Bíblia Católica, ela se difere em alguns pontos da nossa, mas não é tão diferente assim em termos da diferença de números de capítulos e versículos, tá? O nosso cânon, né, tem 66. O cânon católico tem 73, ou seja, 7 livros a mais, que nós falamos aí. Então, nós temos aí as divergências, tá? Mas, em termos de Bíblia, nós temos aí a unidade bíblica. E quando nós falamos unidade bíblica, os 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, excluindo os livros deuterocanônicos ou os livros apócrifos, eles não cabem nessa unidade, porque não há citação de nenhum desses livros ao Velho Testamento, nenhum dos apóstolos, nem o próprio Jesus fez a citação de nenhum desses livros deuterocanônicos. Nós só temos a citação lá em Judas, se referindo a Enoque, mas ali não é um livro apócrifo e nem deuterocanônico, é um livro pseudo-epígrafo, tá? Essa é a diferença. Então nós temos aí a importância de nós lermos a Bíblia. E aí entramos na questão dos livros apócrifos, deuterocanônicos e pseudo-epígrafos. E é o quê? Essa diferença, né? Os apócrifos versus os livros canônicos. Os livros canônicos são aceitos como sagrados pelas religiões judaica e cristã, enquanto os apócrifos não foram considerados divinamente inspirados. Ou seja, nem os cristãos e nem os judeus, no caso do Velho Testamento, aceitam os livros apócrifos e deuterocanônicos. A língua e datação em que eles foram escritos. Os livros apócrifos foram escritos em diferentes épocas e idiomas, enquanto os livros canônicos geralmente foram escritos em hebraico ou grego antigo. E esses livros foram escritos no período interbíblico, ou seja, aqueles 400 anos em que houve o chamado silêncio de Deus. Conteúdo. Os livros apócrifos contêm histórias e não aparecem nos livros sagrados canônicos, ou seja, não há nos 66 livros da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nenhum versículo que faça citação a esses livros apócrifos. Aí como exemplos, Tobias, Judite e Sabedoria. Os livros deuterocanônicos. Então, para facilitar um pouquinho aí essa diferenciação entre apócrifo, deuterocanônico e os livros canônicos, é bom vocês darem uma olhadinha nesse slide para vocês pegar ali aquela diferença bem pequenininha que existe entre esses termos, tá? Porque, na verdade, deuterocanônicos é só para se referir que esses livros, eles entraram num segundo momento no cânon da Igreja Católica. Tá? Então, a diferença básica entre canônico e deuterocanônico, apócrifo e deuterocanônico, a diferença básica é, os apócrifos, o termo apócrifo significa livro oculto, significa um livro espúrio, não verdadeiro. Então, os católicos não usam esse termo apócrifo, eles preferem usar o termo deuterocanônico. Por quê?
Porque esse termo deuterocanônico, ele é mais suave, porque ele significa segundo cânon. Então vocês lembram lá, nas datações que nós vimos, que tanto o cânon judaico quanto o cânon o cânon protestante, eles foram feitos até o 4º século antes de Cristo. O cânon católico, e aí entra esse termo deuterocanônico, lembra lá até o cálculo que nós fizemos? O Pedro Juan fez o cálculo para nós e deu uma diferença entre o lançamento, ou melhor, o início da Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, contando 29 anos após, veio os livros deuterocanônicos. Lembra aí, Pedro Juan, que você fez essa conta? E também a Manrose, só que na conta da Manrose deu 28, e na sua deu 29. Depois nós fizemos o cálculo certinho, realmente são 29, certo? Muito bem. Os livros pseudoepígrafos têm a origem deles aí, ó. O termo pseudoepígrafo é os livros que afirmam ser escritos por um autor antigo, agora é o pseudoepígrafo, tá? Pseudo, a palavra pseudo, irmãos, ela tem a ideia de algo que parece. Quando nós usamos o termo assim, ó, ele é um pseudo-cristão, é que ele parece cristão, mas ele não é. É aquela coisa que se dá um nome para ele, mas na verdade esse nome não condiz com o produto, tá? Então o que são os livros pseudo-epígrafos? São os livros que foram escritos por por uma determinada pessoa, porém, essa pessoa, ela atribuiu esse livro a um personagem conhecido, como, por exemplo, Enoque. Então, fala assim, olha, quando se fala o livro de Enoque, não é porque foi Enoque que escreveu. É alguém que não se sabe o nome dessa pessoa, escreveu, e ele distribuiu esse livro como se fosse um livro escrito por Enoque. Vocês conseguem entender essa ideia? Sim. Tá? Então, vou dar um exemplo bem clássico aí. Eu escrevi o livro de Levítico, aí que vocês conhecem, e o Jesus no Antigo Testamento. Então, vamos dizer que eu quisesse ganhar moral, tá? Só que é claro, vocês não iam saber que era eu que tinha escrito. Então, ao invés de colocar o meu nome, Odilon ali como autor do livro, eu colocava que foi escrito por, vamos pegar uma pessoa, um escritor famoso aí, o C.S. Lewis, por exemplo. Eu colocaria ali o nome do C.S. Lewis e começaria a distribuir. Ó, o livro que o C.S. Lewis escreveu aqui. Aí, seria, o nome que se daria a esse livro seria pseudo-epígrafo. Ou seja, disseram que era o C.S. Lewis, no exemplo que eu estou dando, que havia escrito, porém, descobriu-se que não foi o C.S. Lewis. C.S. Lewis, e muitas das vezes, não se encontrava o autor real do livro, o autor original. Então, circularia esse livro de Levítico, as pessoas não saberiam que fui eu, que sou o autor original, porque eu coloquei o nome do C.S. Lewis ali e esse livro começou a se espalhar. Vocês conseguem entender agora o que é o livro pseudoepígrafo? Sim, agora. Tá? Sim. Não falou pseudoepígrafo? Pensa nesse sentido. Então tem livro atribuído a Adão, tem livro atribuído a Enoque, tem outros livros que não são a Torá atribuída a Moisés. Então, tem vários livros que foram escritos. Olha aqui, só para vocês terem ideia. Alguns exemplos incluem de pseudoepígrafo: Enoque, o livro O Testamento de Abraão e o Apocalipse de Adão. Então, alguém escreveu aqui e atribuiu a um autor que não era ele. E esses livros se espalhavam e muitas vezes as pessoas criam que realmente era Enoque que tinha escrito, que era o Testamento de Abraão, que era talvez aqui Adão que houvesse escrito um Apocalipse, tá? O que se deve entender? Nesses livros que se escreviam, muitas das vezes eles tinham verdades. É por isso que o Judas, né, na sua epístola, ele vai pegar esse livro de Enoque e vai dizer, como profetizou Enoque. Então, aquilo que estava no livro, que o Senhor viria com milhares de seus anjos, era uma coisa correta. E Enoque só foi lá e reforçou. Enoque não, né? O Judas só foi lá e reforçou. Falou, vocês leem aí o livro de Enoque, e Enoque estava certo. Porque o Senhor, ele virá com milhares de seus anjos. Essa que é a ideia. Dois levantaram a mão aí, vai lá primeiro o Felipe e depois o Pedro. O pastor, só é uma pergunta interessante, quando você mencionou aí a respeito dos livros pseudoepígrafo. Realmente tem coisas assim que está no livro deles que realmente se fala na Bíblia. Por exemplo, quando Caim mata Abel, quando Deus vai dizer que
Abel começa a clamar a Deus, o sangue de Abel, se eu não me engano, lá também Enoque é mencionado sobre isso. Isso. Tem tudo a ver, irmãos. Assim, quando você pega, por exemplo, a passagem de Pedro e a passagem de Judas, que fala dos anjos que foram aprisionados, no livro de Enoque, eles dão até o tamanho. Eu cheguei a ler no próprio livro até o tamanho desses anjos. Então eles dão os detalhes de quais anjos, alguns nomes desses anjos que foram presos e meio que até o tamanho desses anjos. Só que a gente considera como que um livro apócrifo, tá? Nesse caso aqui, pseudo-epígrafo. Pedro? Ô, pastor, sobre a questão dos pseudoepígrafos, para você conseguir reconhecer um que não foi realmente ele que escreveu, você comparava ele com a data do autor, a qual eles atribuíam, se já estava morto ou não, a data que foi escrito aquele documento? Então, é assim, Felipe, eu sou sincero, eu não sei qual era os critérios que eles usavam para falar, não, esse aqui é pseudo-epígrafo, tá? Depois eu posso até fazer uma pesquisa, sua pergunta é muito interessante, e eu te respondo. Agora eu te digo que eu não sei quais eram os critérios para saber que um livro era pseudo-epígrafo. Mas vamos lá, só vamos fazer o seguinte raciocínio. O livro de Enoque, ele foi escrito no período, o pseudo-epígrafo, tá? No período intertestamentário, tudo bem? Então esse livro apareceu lá naquele período. Tudo bem, Pedro? Sim. Certo. 400 anos antes de Cristo. É o que? O chamado período interbíblico, que vai de Malaquias até o nascimento de Cristo ali. A gente coloca entre Malaquias e Mateus. A lógica é a seguinte. Se você tem um livro que apareceu lá nesse período dos 400 anos, é só fazer a seguinte lógica. Ora, quando que Enoque viveu? Enoque viveu próximo do tempo de Adão. Ele foi, na sequência da genealogia, o 7º depois de Adão. E o próprio Judas vai fazer essa referência. Então, se Enoque ele viveu próximo do período de Adão, e esse livro ele começou a aparecer ali no período de 400 anos do período interbíblico, então, logicamente, não pode ter sido Enoque que escreveu. Deu para você fazer esse raciocínio aí comigo? Um raciocínio lógico? Deu sim. Tá? Mas eu vou dar uma pesquisada melhor para realmente a gente ter aí os critérios que se usou. Vou ver se tem, né? Se alguém já pesquisou, já tem essa resposta. Aí, se eu não der hoje, na próxima aula pode me cobrar e a gente tenta aí fazer essa pesquisa. Tá bom? Mais alguma pergunta, irmãos? Podemos voltar lá, né? Muito bem. Relevância religiosas. Muitos desses textos foram escritos durante o período interbíblico, que eu acabei de falar. E são considerados valiosos como fonte de informação histórica e antropológica. Então vamos lá. Nós podemos, irmãos, fazer a leitura desses livros, sim ou não? Sim. 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 Podemos. Uma comparação. Isso, mas nós nunca vamos ter aquele livro como nossa base de regra, de fé e de prática. Mas como um livro com conteúdo histórico e antropológico, acrescenta muito ao nosso conhecimento, até para a gente conhecer como era o período interbíblico, que são os 400 anos que a Bíblia não fala sobre esse período. E por que a Bíblia não fala desse período de 400 anos? Porque essa que é a ideia, 400 anos em que Deus cessou de falar, de usar profetas e falar com os homens através de sonhos e revelação. Literalmente, Deus se calou por 400 anos, até vir Jesus. Então nós temos aí os motivos da exclusão dos livros apócrifos nas nossas Bíblias. Os protestantes, né, nós, decidiram não incluir os livros apócrifos na Bíblia por não acreditar que tais textos fossem divinamente inspirados. Críticas que a Igreja Católica vai fazer contra esse nosso motivo. Alguns críticos argumentam que a escolha foi motivada por questões políticas e não teológicas. É a defesa deles. Contexto histórico. A exclusão ela foi formalizada durante a Reforma Protestante do século XVI. Ou seja, eles, em princípio, colocaram esses livros, nós já estudamos, já vimos isso nas outras aulas, mas depois eles simplesmente tiraram, porque ficaram preocupados para não confundir a cabeça do povo, porque eles estavam lá no meio, terminava o livro de Malaquias, vinha esses 7 livros, aí depois vinha o Novo Testamento, iniciando com Mateus. Então, os reformadores,
Ele falou, não, por mais que a gente coloca eles aqui e coloca uma observação que eles estão aqui, mas não são inspirados, que é só uma fonte de consulta histórica e antropológica, mas tem muita gente que vai confundir e talvez ache que esses livros são inspirados. Então resolveu-se tirar esses livros do cânon protestante. E aí, irmãos, nós temos a questão da Septuaginta e a Vulgata, que são o quê? As traduções da Bíblia. A Septuaginta, nós vamos ver, tá? Septuaginta, que vai falar da história geral, né, da Bíblia, um resumo bem grande. Aqui vai falar sobre a origem da Septuaginta, que é uma das teorias aceitas, né, que a Septuaginta foi produzida em Alexandria, no Egito, no século III a.C. Então, para vocês aí que talvez tenham dificuldade, né, de encaixar os períodos históricos, vocês vão perceber o seguinte, que os livros apócrifos, os livros pseudo-epígrafos e os deuterocanônicos, que é uma espécie de sinônimo ali para os apócrifos, eles foram escritos no quarto século antes de Cristo. A Septuaginta no terceiro século antes de Cristo. Então, se eu fizer uma pergunta para vocês aqui, e vocês raciocinarem, gravando aí o período histórico, seria mais ou menos assim a pergunta. Quais foram os livros escritos no período entre Malaquias e Mateus? Vocês responderiam para mim o seguinte, por escrito, os livros apócrifos ou deuterocanônicos, que são praticamente a mesma coisa, o nome, apócrifo e deuterocanônico, é praticamente a mesma coisa, e a Septuaginta. É essa que é a ideia. Então, na verdade, a Septuaginta não foi escrita, né? A Septuaginta foi tradução do Velho Testamento para o Novo Testamento. E como o Pedro perguntou na aula passada, e eu mostrei para vocês a Septuaginta, fomos atrás da pesquisa, e na Septuaginta foi incluso os livros apócrifos. Tá? E por que foram inclusos? Porque esse período, irmãos, esses livros circulavam e as pessoas tinham um respeito por esses livros muito grande. Consideravam esses livros não inspirados, mas consideravam eles sagrados. Um livro pode ser sagrado, mas não necessariamente inspirado por Deus. Tudo bem? Então aí nós vemos a Biblioteca de Alexandria, que nesse terceiro século aqui, pediu-se para que fosse feita o quê? Uma biblioteca gigantesca. Se eu não me engano, parece que foi a pedido de Alexandre o Grande, tá? Que foi solicitado aí que se fizesse a tradução, não necessariamente a tradução, mas que se fizesse essa biblioteca em Alexandria para ser considerada a maior biblioteca do mundo. Pena que, historicamente, essa biblioteca pegou fogo e muitos dos materiais que tinha, os livros que tinham lá, muitos deles se queimaram. Tá? Por isso que diz aqui, ó, a biblioteca era uma das maiores do mundo na época e era um centro de estudos que abrigava eruditos de todas as disciplinas. Então, nesta biblioteca de Alexandria, tinha livros e variava e transitava em todas as disciplinas. E aí a Septuaginta também foi uma tradução do Velho Testamento hebraico para o Velho Testamento grego. Então, vocês que são estudantes aí de teologia, se perguntar para vocês, existe o Velho Testamento em grego, o que vocês responderiam? Sim. Sim. Com certeza ou com dúvida? Com certeza. Certeza. Certeza? Então eu vou perguntar para vocês uma pergunta bem difícil. Qual é o nome desse Velho Testamento em grego? Septuaginta? Septuaginta. Isso. Vocês estão muito bom de Bíblia. Ótimo. Exatamente isso. Características da Septuaginta, escrito em grega, escrita na língua grega, né? Que foi aí a língua que era mais falada naquele período. Ela teve aí a influência dela foi muito grande, né? Dentro do próprio cristianismo. Se vocês não sabem, irmãos, essas passagens bíblicas que eu coloquei aí ontem são passagens bíblicas que faz uma menção da Septuaginta. Então vamos fazer um teste aí. Vou distribuir aqui Mateus para... Como que está a nossa ordem? Ó, eu vou distribuir nessa sequência, tá? Mateus, Rose, irmão Pedro, eu que vou ter que ler o outro, porque
a irmã Nailê, manda uma mensagem para a irmã Nailê aí, irmãos, entrar, porque aqui aparece que está em espera. Não sei se precisa alguém inserir. Entra aí no nosso grupo, insere a irmã Nailê aí, porque eu não sei por que saiu, e aqui para mim aparece como em espera. Tá? Mas vamos lá, vamos fazer a distribuição aí. Mateus, abrir Mateus. Não, eu que vou distribuir aí, só um minutinho, para a gente organizar. Primeiramente, na sequência eu falei o Felipe, então o Felipe vai ficar com Mateus 2:23, a irmã Rose vai ficar com Lucas 4:18, o Pedro com Atos 17:24, e eu vou ficar com Hebreus 9:15. Decoraram aí? Sim. Então vamos lá. Mateus 2:23. Pode ler aí para nós, Felipe. Vou ler aqui. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. E ele será chamado Nazareno. Isso. Se vocês procurarem lá no Velho Testamento, irmãos, vocês não vão encontrar esse versículo da forma que está. Para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas, e ele será chamado Nazareno. Na Bíblia hebraica, vocês não vão encontrar nenhum verso que vai estar falando da forma que está aqui, ó, por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Então, vamos ler aqui, ó. Amós 2:10-12, também fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto para que possuísse a terra do amorreu. Suscitei profeta e dentre os jovens nazireus. Não é isso, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós aos nazireus deste a beber vinho, e aos profetas ordenastes, não profetizeis. Então, o que acontece? Nós não vamos achar nem um verso bíblico falando do jeito que está aí, ó. Ele será chamado Nazareno. Você vai encontrar ali em Isaías 11:1, ó. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Isaías 10:33 vai dizer: mas eis que o Senhor dos Exércitos cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas, e as altivas serão abatidas. Se nós pegarmos Isaías 6:13, mas se ainda ficar a 10ª parte, dela tornará a ser destruída, com terebito como ovado, os quais depois de derribada, ainda fica o seu toco, assim será a santa semente e o seu toco. Nós não temos, então, no Velho Testamento, nenhuma referência ao quê? A um verso que diz aí, e ele será chamado Nazareno. Mas na Septuaginta, você vai encontrar essa ideia um pouco mais explícita. Então aí está fazendo referência a quê? A Septuaginta. Lucas 4:18. Foi a irmã Rose, né? Vai lá, irmã Rose. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor estava sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para curar os quebrantados de coração. Só isso? Não tem mais? Mais parte aí? Agora o versículo 19. É engraçado, porque a minha Bíblia, ela fala um pouco mais. Ó, Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Eu tive a impressão que a senhora para o meu entra essa parte no versículo 19. 19, né? Porque Isso. o meu 19 só está assim, ó. E apregoar o ano aceitável do Senhor. Então a senhora, da Bíblia da senhora, deve estar o que faltou, ler, e o restante que é apregoar o ano aceitável do Senhor no finalzinho, não é isso? Porque o 18 vai até curar enviou-me para curar os quebrantados de coração. Aí entra o 19. Para pregar a libertação aos cativos, conceder a restauração e a vista aos cegos, e por liberdade oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Isso. Então, se vocês pegarem a Bíblia hebraica, vocês vão perceber que o verso que Lucas se refere, ele se aproxima muito mais da tradução da Septuaginta do que necessariamente da tradução da Bíblia hebraica. Pastor, está errado a hebraica ou a Septuaginta? Nenhuma das duas. É que quando se foi fazer a tradução do hebraico para o grego, a tradução do grego ficou mais próxima do que eles usaram aqui. É simplesmente isso. Atos 17:24. Vai lá, Felipe. Pedro, né? Na verdade. Pedro?
muito. Isso. Eu não sei se para vocês aí o microfone do Pedro tá dando problema também, porque para mim aqui. Não tá Eu não indo nada, consegui. eu não ouvi nada. Isso, então vamos lá. Ó. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas. Então, este verso que Paulo escreveu aqui, ele se aproxima, Paulo não, Lucas, né? Se aproxima muito mais do texto da Septuaginta do que do texto hebraico. E por último, nós temos aqui Hebreus, o capítulo 9, o verso de número 15, que diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Na verdade, a carta aos Hebreus, na sua totalidade, ela se baseia nas suas citações, quase que 70% a Septuaginta. Tá? Só para vocês terem ideia. A carta de Hebreus, todas as citações que ela vai fazer do Velho Testamento, ela cita, na verdade, o texto da Septuaginta. Irmãos, essa parte da Septuaginta, vocês entenderam? Deu para compreender um pouco, pastor. Sim. Tá ótimo, então. Não se preocupe, é assim aquilo que eu sempre falo, tá? Parece que é muita informação, mas esses dados, conforme vai se passando as matérias, a gente vai repetindo de formas diferentes, mas a gente vai falar dessa Septuaginta, vai falar da Vulgata, aí vai vir pelo menos os nomes para vocês, tá? Eu admiti o Pedro aí de novo, o microfone dele deu problema, mas nós fizemos a leitura. Nada que é isso, Pedro, nós fizemos a leitura. Não, sem problema, tá? Então, há muitas versões da Septuaginta, algumas contendo livros e textos diferentes, tá? O texto da Septuaginta variou conforme o tempo e o lugar em que foi usado. E muitos manuscritos contêm diferenças aí significativas. Por quê? Algumas versões da Septuaginta foi produzida, né, aí em Alexandria, na biblioteca que fica lá no Egito, e aí cada versão da Septuaginta tem suas próprias características únicas, incluindo essa Septuaginta Queijo, que foi uma revisão realizada por Áquila, dessa Septuaginta aqui, a Septuaginta Sírio Hexaplárica, que apresenta o texto hebraico e a tradução do grego do lado. Então você tem o texto grego numa coluna e no outro o hebraico, ou inverso. Você tem o texto hebraico primeiro e na sequência, na outra coluna, você tem a tradução daquele verso hebraico para o grego. Só para vocês terem aí uma ideia. A Septuaginta ajudou bastante, por quê? Porque a maioria das pessoas falavam o grego. Então, quando se traduziu o hebraico para o grego, as pessoas começaram a conhecer mais o Velho Testamento, porque até então o hebraico era mais exclusivo para os judeus. Então, quando se traduziu o Velho Testamento para o grego, o Velho Testamento ficou mais conhecido, porque o hebraico era a língua universal da época. Então, todo mundo falava grego. Origem agora da Vulgata. Vulgata é a tradução de toda a Bíblia para o latim. No nosso caso, protestante, os 66 livros, e no caso da versão católica, os 73 livros. Então, a Vulgata foi a tradução dos 73 livros para o latim, que foi feito aí no século IV depois de Cristo. Então, ela foi feita aí na língua latina, né? O conteúdo, ela tem o Novo e o Velho Testamento, como também aí os livros apócrifos, e foi uma versão que a Igreja Católica utilizou muito. E aí temos a comparação entre a Septuaginta e a Vulgata. Característica: língua. Septuaginta, tradução do Velho Testamento para o grego. A Vulgata é a tradução de toda a Bíblia para o latim. Origem: Septuaginta lá em Alexandria, no Egito, e a Vulgata em Belém. Belém, lá em Israel mesmo, tá? Conteúdo: Antigo Testamento, tradução dos textos judaico para o grego, e a Vulgata, Novo e Antigo Testamento. A influência da Vulgata, da Septuaginta e da Vulgata, influenciou aí todo o cristianismo primitivo, e a Vulgata tem uma influência muito grande na Igreja Católica Romana, porque era a língua em que se utilizava no meio religioso, né? Era o latim, principalmente pela Igreja Católica. Conclusão aí é que essas duas traduções da Bíblia, a Septuaginta e a Vulgata, contribuíram muito, irmãos, para a expansão
das boas novas do Evangelho, que é o quê? A salvação de todo aquele que crê em Jesus. Fizemos aqui então a nossa revisão, uma revisão que praticamente aí foi uma aula, né? Uma nova aula, porque eu considero que é muito complicado esses termos, então eu fiz questão de resumir para apresentar para vocês. Vamos voltar então para o nosso livro. E a partir daí, nós darmos sequência à nossa aula. Então aqui, como eu já falei, não vou repetir mais, falando de todos esses temas, né? Vocês têm a lista aí de todos os livros apócrifos, né? Nós falamos aí, na aula passada, dos critérios para confirmar se o livro pertencia ou não ao cânon bíblico. Textos massoréticos, irmãos, tem uma aula específica que eu falei sobre esse texto massorético. Eu não sei se vocês vão lembrar aí, talvez Felipe e a irmã Rose, eu com certeza assistiram a aula, a irmã Nailê também, porque nós usamos lá o nome da irmã Nailê, ela está entrando aí na aula agora. Nós utilizamos o nome da irmã Nailê para dar aquele exemplo. Tem uma das aulas aí que eu falei sobre esse texto massorético, tá? Não vou repetir aqui na aula, é só assistir esse vídeo que nós falamos aqui também do aramaico, e agora nós entramos aí nas traduções da Bíblia no Brasil. Primeiro, os textos originais das Escrituras estão em hebraico, aramaico e grego. Então, por que nós tivemos necessidade de esmiuçar para vocês as línguas originais em que a Bíblia foi escrita? Para que nós pudéssemos chegar agora e falar da tradução em português. Para vocês terem em mente que a Bíblia originalmente ela foi escrita em hebraico, grego e algumas palavras em aramaico. E que fora essas línguas em que a Bíblia foi escrita, tiveram traduções da Bíblia, Velho Testamento, para o grego, chamado Septuaginta, e o Novo e o Velho Testamento, 66 livros, mais os apócrifos, traduzido também para o latim, que é a Vulgata. Então vocês vão perceber que quando nós formos falar da tradução da Bíblia para o português, o tradutor, principalmente João Ferreira de Almeida, vai ter outros nomes aqui, o Padre Figueiredo, outros nomes, que fizeram outras traduções, vocês vão ver que eles usaram todas aquelas traduções que nós estudamos aí até agora. Por isso que precisa conhecer aquela outra parte. Então vamos lá. Existem mais de 5.000 traduções da Bíblia em vários idiomas. A Bíblia, irmãos, é o livro mais lido, é o livro mais vendido e é o livro mais traduzido para outros idiomas. Então, só para vocês terem ideia aqui, existem mais de 5.000 traduções da Bíblia, mas falta muitas línguas e dialetos ainda para a Bíblia ser traduzida. Aí começa aqui a história da tradução da Bíblia. Eu não vou ler tudo aqui, nós só vamos batendo o olho e aí vocês vão percebendo. Brasil, data que se fixou para a descoberta do Brasil. Quem errar, eu vou puxar a orelha. Quando que o Brasil foi descoberto? Não precisa falar o dia nem o mês, só precisa falar o ano. Que ano? Acho que 1500 anos, né? 1500, né? Isso. 1500. Só falta o Pedro agora. Isso, 1500. Se você não estiver estudando na escola lá, história, e me errasse aqui, eu ia dar um puxão de orelha em todo mundo aqui, tá? Meu forte é química e matemática e física. Ih, rapaz, então você é da área de exatas, hein? Viu descoberto em 1500. Irmãos, vamos fazer agora, assim, uma análise, né? Um agrupamento de datas. Eu sei que é difícil decorar datas, eu também sou péssimo em decoreba, mas só para vocês entenderem um pouquinho, para a gente ligar as ideias. Preste atenção num detalhe. A Bíblia, ela foi aqui, ela começou, tá vendo aqui, ó, em 1500. Aqui nós já estamos começando a falar do Brasil. O português Jorge Álvares, a informação histórica, foi o primeiro europeu a pisar em solo brasileiro. Ele trouxe objetos, é claro, sem falar em Pedro Álvares Cabral, né? A informação aqui é que esse
português Jorge Álvaro foi o primeiro europeu a pisar em solo brasileiro, mas com a ideia de trazer a Bíblia, tá? Ele trouxe, então foi o primeiro a trazer objetos sagrados, incluindo a Bíblia em latim. Certo? Irmãos, que Bíblia em latim era essa? Provavelmente era uma cópia. Qual o nome dela? Tá? Vulgata Latina. Legal, é isso aí, ó. Uma cópia da Vulgata Latina. Então, lembre-se, a Igreja Católica aqui no Brasil, a língua falada no meio religioso era o latim. É por isso daquela questão da Vulgata Latina. Então, ele trouxe uma Bíblia em latim, provavelmente aí uma cópia, né, ou uma versão da Vulgata Latina. Os colonos, as pessoas que vieram colonizar aqui o Brasil, trouxeram muitas Bíblias com eles para o Brasil para que pudesse praticar sua religião livremente. Em princípio aí os católicos, mas nós vamos ver que também já havia protestantes vindo aqui para o Brasil. Nós vamos estudar isso aqui com mais detalhes quando nós estudarmos História da Igreja 2, que vai falar da história da igreja no Brasil. Aí nós vamos falar disso aqui com mais detalhes. Eles também usaram Bíblias para ensinar seus filhos sobre o cristianismo. Muitas dessas Bíblias foram preservadas em igrejas e museus brasileiros. Então, se nós formos aí nos museus, nós vamos encontrar essas Bíblias aqui desse período de 1500. Tá? Em 1750, havia mais de 5 milhões de pessoas no Brasil que falavam o português como língua nativa. Os membros do clero queriam espalhar o cristianismo entre os novos convertidos. Aqui nós estamos falando clero católico. Eles queriam ensinar as pessoas sobre Jesus Cristo por meio de uma tradução que fosse fácil de entender. Em 1904, um grupo de bispos católicos do sul do Brasil e do Uruguai reuniram-se no Rio de Janeiro para criar sua própria tradução da Bíblia, ou seja, a tradução da Bíblia para o português. O que eu quero que vocês façam um paralelo agora é nessas datas aqui, ó. 1500, tá? 1750 e 1904, que aqui não está tão distante da gente. Quando que ocorreu o estopim da Reforma Protestante? Só o ano, 1517, certo? Então, faz um raciocínio comigo. Enquanto o Brasil está sendo descoberto, usando o termo comum aí da história, né? Lá na Europa, 17 anos depois, o que começou a acontecer? Reforma protestante. Então, o Brasil está sendo colonizado pelos portugueses. Lá na Europa, Portugal fazia parte da Europa, mas a reforma protestante só foi chegar lá um pouco mais tarde. Mas lá na Alemanha, através de Martinho Lutero, explode a reforma protestante. Então, vai fazendo esse paralelo do que está acontecendo aqui no Brasil e do que está acontecendo lá na Europa. Brasil sendo colonizado e lá na Europa a reforma protestante explodindo. Tá? E aí, aqui em 1904, aqui já não está tão distante de nós, esse grupo de bispos, eles se reuniram para fazer a tradução para o português. Aí nós já entramos com João Ferreira de Almeida. Aqui vai um pouco da história dele, uma história muito bonita, né? Enquanto morava com o tio, João Ferreira de Almeida aprendeu o quê? Latim. Aprendeu o latim. E começou a estudar as normas da igreja. Aos 14 anos, em 1642, tornou-se cristão evangélico. Então, qual foi a idade que João Ferreira de Almeida se converteu? 14 anos de idade. 14 anos. E olha, irmãos, quando eu estava fazendo aqui, achei muito interessante, né? Ele se converteu através de um folheto, um panfleto, escrito em espanhol. Panfleto. E ele começou a verificar através desse panfleto a diferença entre católicos e protestantes, né? O que os católicos criam e o que os protestantes criam. Aí o adolescente, com 14 anos de idade, ele já começou a perceber algo diferente. E é muito bonito uma coisa que nós estamos aqui ao vivo. Pedro, que idade que você tem? Eu tenho 15. 15. Você vai ver a história de João Ferreira de Almeida, o quão lindo é a história dele. Ele se converteu com 14 anos de idade e ele já começou a ter uma sede muito grande pela palavra. O Pedro, irmãos, está estudando conosco aqui e assim, eu tenho um orgulho. E eu falo para todo mundo aí, eu encontro e falo, ó, eu tenho um aluno lá de 14 anos de idade já se preparando e estudando teologia. Isso é muito lindo, é muito maravilhoso. João Ferreira de Almeida se converteu com uns 14 anos de idade. Então vamos estudar um pouquinho aí a biografia deste homem
e traduziu a Bíblia para o português na versão protestante e que contribuiu, irmãos, para o avanço do evangelho aqui no Brasil de uma maneira linda e maravilhosa, tá? Então vamos lá. A segunda metade do século XVII, 1650, né? É quando Almeida trabalhou como missionário, pastor reformado e tradutor. Sua dedicação é encontrada em um de seus livros, e os registros das igrejas calvinistas no sudeste da Ásia registram a sua vida. Então nós vamos ver aí que vamos corrigir aqui. Sua biografia é encontrada aí, né? Nas igrejas calvinistas. Então, pelo que nós entendemos aqui, ele começou como um presbiteriano. Em 1644, ele tinha, olha aí, Felipe, 16 anos. E morava lá na Malásia. Naquela época, Almeida estava traduzindo parte do Novo Testamento do espanhol para o português. Que idade que esse menino começou a fazer a tradução, irmãos? 16 anos. 16 anos de idade, ele já estava fazendo a tradução do espanhol para o português. No entanto, sua tradução não foi publicada até 1645, depois que já estava completa. Deve-se entender que, nesse período, o português era a língua de comércio e comunicação entre o leste asiático e o resto do mundo. Em 1681, uma tradução completa do Novo Testamento para o português foi publicado na Batávia, atual Jacarta, por Anis de Almeida. No entanto, a obra foi traduzida na cidade de Jacarta, na ilha de Java. Antônio Almeida nasceu na zona de Torre de Tavares, Portugal. Ele completou a tradução do Antigo Testamento para, na verdade, Ezequiel 48, 21, antes de falecer em 1691. Então, ele traduziu todo o Novo Testamento e o Velho Testamento ele conseguiu traduzir até Ezequiel 40, 21. Significa, ele não conseguiu traduzir a Bíblia por completo. Quando chegou lá em Ezequiel 48, 21, João Ferreira de Almeida partiu para a eternidade. Aí, depois continua a história, agora já sai de João Ferreira de Almeida, e entra aí já outras pessoas que vão fazer as traduções da Bíblia. Em 1819, já tem a Sociedade Bíblica Britânica. Então nós temos a nossa SBB, é a Sociedade Bíblica Brasileira, mas aqui nós estamos falando da SBB, Sociedade Bíblica Britânica e estrangeira, e lançou um único volume contendo a tradução de Almeida de toda a Bíblia para o português. Esta foi a primeira vez que o Novo Testamento foi publicado em qualquer idioma que não fosse o inglês. 5.000 exemplares foram impressos e produzidos, impressos e distribuídos. Então, irmãos, olha que coisa linda. João Ferreira de Almeida, ele traduz, e aí vem o Jacobus Oppenpacker, e termina aí a tradução, e em 1819, a Bíblia todinha, de Gênesis a Apocalipse, foi traduzida para o português, e na primeira tiragem foi produzido aí 5.000 exemplares. Então vocês vão ver que em 1819, a população brasileira já era muito grande. Mas o que é 5.000 exemplares para uma população já de milhões de pessoas? Então, olha, para vocês entenderem aqui, quantas pessoas tinha a Bíblia em português, irmãos? Era uma quantidade muito pequena de pessoas. Acredito que só aqueles mais abastados, né, poderiam aí conseguir uma Bíblia. Considerada uma das obras-primas da literatura mundial, a Bíblia teve muitos tradutores ingleses ao longo dos anos. No entanto, diz que nenhum teve tanto impacto na língua escolhida quanto João Ferreira de Almeida teve no português brasileiro. Ou seja, ainda que a Bíblia fosse traduzida para outras línguas, mesmo que fosse direto do inglês, a Bíblia traduzida de João Ferreira de Almeida, que não foi uma tradução do inglês, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, causou um impacto, irmãos, muito grande na nossa nação. E nós devemos, assim, agradecer muito a Deus pela vida desse irmão presbiteriano, João Ferreira de Almeida, que Deus usou ele, desde os seus 14 anos de idade, para fazer a tradução da Bíblia. João Ferreira de Almeida, uma pergunta básica. Tinha que ter muito conhecimento, irmãos, do latim, do grego, do hebraico, sim ou não? Sim. 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 Um estudioso, né?
E às vezes nós vemos aí as nossas igrejas, aqui no Brasil, estou falando do Brasil, falando que a pessoa, né, não precisa estudar, que a pessoa não precisa se aprofundar, não precisa conhecer o original, não precisa conhecer nada. Mas nós só temos a Bíblia nas nossas mãos hoje porque Deus usou um estudioso das línguas originais, grego, hebraico e latim não é original, mas é na Vulgata, e ele usou para a tradução da Bíblia para o português. Então Deus usa, irmãos, as pessoas com a ferramenta que as pessoas têm, ferramentas humanas. E Deus vai, em cima dessa estrutura humana, coloca uma gotinha do seu azeite e usa cada um no seu quadrado. Eu vou dar uma paradinha aqui, para nós fazermos um intervalo, e daqui a 15 minutos nós voltamos para continuar a história de João Ferreira de Almeida e, consequentemente, da tradução da Bíblia para o português. Quando se fala de João Ferreira de Almeida, irmãos, e da tradução que ele fez para o português, João Ferreira de Almeida ele é muito respeitado, tanto pelos católicos como pelos protestantes, porque ele contribuiu não só para a área dos protestantes, os evangélicos, mas também para os católicos. Nós vamos ver aí que, depois de um tempo, a própria Igreja Católica também fez outras traduções. Antes de João Ferreira de Almeida, nós estudamos aí que os bispos se reuniram com os bispos ali do Paraguai também para fazer tradução da Bíblia. E, apesar disso, o que nós devemos entender? Que aqui no Brasil não havia a tipografia. O Gutenberg, ele inventou a imprensa, ela foi utilizada lá na Alemanha para traduzir a Bíblia, mas era uma máquina que estava no começo. Então, aqui no Brasil, não havia maneiras de se imprimir a Bíblia. Tanto é que vocês viram ali que foi a Sociedade Bíblica, que nós lemos, né? A Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira, que fez aí 5.000 exemplares. Mas não aqui no Brasil. Foi feita, provavelmente, lá na Europa e trazida aqui para o Brasil. Então, pelo fato aí de ele ter feito toda essa tradução, ela levou vários anos para essa tradução ser concluída, para a publicação dela vir. Então, não é um processo como você publica um livro hoje. Hoje é tudo mais fácil, né? Não tem nem comparação. Com mais de 300 milhões de cópias impressas em todo o mundo, a tradução de João Ferreira de Almeida é uma das versões mais populares da Bíblia. Também é conhecido como Almeida Corrigida. Provavelmente, a maioria de vocês utiliza essa Bíblia para estar na igreja, né? Que geralmente não é uma Bíblia que se utiliza muito hoje, a chamada Bíblia de Estudo. Quando fala em Bíblia de Estudo, usa-se a Almeida Revista e Atualizada. Tá? Com o passar do tempo, irmãos, nós vamos avançar um pouquinho aqui, para nós vermos as datas, e vocês vão se surpreender. Mas nós estamos terminando a matéria de bibliologia hoje, hein? Eu vou usar aí esses minutos restantes, nem que a gente avance um pouquinho mais aí, mas vai ser um pouquinho só, porque praticamente aqui são as últimas páginas da apostila. Nós já vamos estar encerrando a matéria de bibliologia, e segunda-feira que vem, nós já iniciamos aí a matéria de teontologia, doutrina sobre Deus. Em termos de publicação da Bíblia, eu coloquei aqui um resumo para vocês pegarem a parte de datação e a tradução. Todas essas datas que vocês vão ver aqui são o quê? O processo. E essa Bíblia, ela passou, João Ferreira de Almeida, corrigida, e aí vocês têm a atualizada. Então, o que são esses nomes, irmãos? A versão de João Ferreira de Almeida, corrigida, ou, mais comumente chamado, Almeida, Revista e Corrigida. Por que é esse nome? Ela foi revista e corrigida. Porque mesmo com o esforço que João Ferreira de Almeida fez para a tradução da Bíblia, ele cometeu alguns erros ali de tradução, mas nada que mudasse a essência do versículo. Então vocês vão, ao longo aí da história, vocês vão perceber, em qualquer estudo que vocês fizerem, que houve muitos erros de tradução.
mas não os erros que, de alguma forma, afetasse o entendimento de um versículo. Então vocês nunca vão ver uma tradução do João Ferreira de Almeida, como nós vimos aí até a parte de Ezequiel, e ele traduziu, falando mais ou menos, Jesus não é o caminho, a verdade e a vida. Sabe esse tipo de tradução que você fala, não, mas isso aqui afeta diretamente a essência da doutrina bíblica. Vocês nunca verão erros como o que se pode encontrar em algumas traduções, como a versão da tradução do Novo Mundo dos Testemunhas de Jeová. E diz lá em João 1, né? No princípio era o verbo, e esse verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, conforme eles traduziram. Então João Ferreira de Almeida não cometeu esses equívocos. Agora, algumas falhas ele cometeu. Por isso que a sua tradução, ela foi corrigida e revisada. Então, o que é revisar? É você pegar todo o texto traduzido de João Ferreira de Almeida e fazer uma correção. Por isso que é chamado Almeida, que vem do nome dele, revista, porque foi feita uma revisão, e corrigida, porque corrigiu os erros dele. Então, vamos lá. Vocês, esse material que vocês têm aí, fui eu que produzi. Vocês viram que eu fiz 2 correções ali no texto, na própria aula? Vocês perceberam isso aí? Sim. Então vamos lá. O que é a revisão e a correção? Se vocês pegarem todo esse livro, vocês não vão, esse livro, Bibliologia, que nós estamos estudando aqui, vocês não verão nenhum erro que afete a nossa fé. Erro grosseiro, tipo, uma parte eu vou falar, olha, a Bíblia não é inspirada por Deus. Vocês não vão ver esse tipo de erro. Porém, alguns errinhos de palavra, irmãos, talvez um errinho de concordância, vocês vão encontrar. Por quê? Porque por mais que você leia, a tua mente cansa. Então, um erro ou outro acaba passando. Só que não erros que afetem a nossa, vamos dizer assim, a essência do texto. Eu vou fazer aqui uma exemplificação. Deixa eu pegar algo aqui. Tradução, João Ferreira de Almeida. Olha o absurdo que eu vou colocar aqui, tá? João, vamos colocar aqui, ó. João Ferreira de Almeida nunca traduziu a Bíblia para o português. Então, vamos lá. Qual que é a diferença aqui, ó? Isso aqui é um erro grosseiro, sim ou não? João Ferreira de Almeida nunca traduziu a Bíblia para o português? É um erro grosseiro, sim ou não? Sim. Por que é um erro grosseiro? Porque João Ferreira ele traduziu. Porque toda a lógica do que nós estamos estudando aí é que ele traduziu. Qualquer pesquisa que você fizer, vocês vão ver que ele traduziu a Bíblia. Então, isso é um erro grosseiro. Traduzir a Bíblia, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo era um Deus, e colocar esse Deus com D minúsculo para tirar a divindade de Jesus, isso é um erro grosseiro. Agora vocês vão ver um segundo erro que está aqui, que é um erro, mas não é um erro grosseiro, que não mexe na essência. Só vou mudar aqui um detalhe. Muito bem. Tirei o nunca e agora ficou. João Ferreira de Almeida traduziu a Bíblia para o português, mas continua tendo erro aí. Agora, não um erro de essência, mas um erro do que aí? Quem está vendo erro aí? Da gramática? Erro de gramática. Por exemplo, aqui João, ó. Está errado aqui. João está com letra minúscula e não tem tio. A Bíblia está sem acento e sem o B minúsculo. O português tá sem o acento circunflexo aqui. O próprio tradutor do Google, do Adobe, já está me avisando que aqui está errado. Então, o que eu preciso fazer nesse caso aqui? Eu preciso fazer uma revisão. Quando eu faço a revisão, o que é a revisão? É você dar uma olhada de novo. Aí, mediante a revisão, eu faço a correção. Agora, estou revisando, estou lendo aqui, opa, ó, eu estou vendo que aqui faltou um tio. Estou fazendo a revisão agora, vou fazer a correção. Pronto, fiz a correção. Aqui também, fiz a revisão, achei um errinho. Mas ainda permanece Bíblia com letra minúscula. Opa, colocamos letra maiúscula. O português está faltando um acento circunflexo aqui. Então vamos lá. Agora eu posso dizer que esse livro ele foi revisado e
corrigido. Por isso que ela chama Almeida, Revista e Corrigida. Quem que fez essa revisão e correção foram outros estudiosos, no nosso caso aqui protestantes, que eu não tenho os dados aqui de quem fez essa correção, eu vou só apagar, irmãos, porque aqui não faz parte do texto original aí do livro, tá? Isso aqui só foi para dar um exemplo para vocês. Então eu não sei quem fez, a gente pode até pesquisar isso aí, quem fez essa revisão, o grupo de pessoas que fez a revisão e a correção. E detalhe, João Ferreira de Almeida, ele traduziu sozinho a Bíblia. Quando você vai fazer a revisão, você tem uma equipe de pessoas para fazer a revisão. Tanto a revisão gramatical, como a revisão de tradução mesmo, é um grupo de pessoas, de especialistas. E aí você tem Almeida, Revista e Atualizada. Aí já é diferente. Porque você faz uma revisão, só que nesse caso, você não vai encontrar erros na revisão. Você vai fazer uma atualização, muitas das vezes, da linguagem. Porque a língua, ela é dinâmica. Então, tem palavras que ficou lá atrás que hoje não se usa. Então, você faz o quê? Uma revisão para atualizar a linguagem. Aí ela se chama Almeida, Revista e Atualizada. Em alguns casos, você faz também a atualização no sentido de manuscritos que foi utilizado. João Ferreira de Almeida, ele utilizou o texto Receptus e utilizou também a Vulgata como base para sua tradução. Eu acredito que a Septuaginta também. Só que tem os especialistas, eles vão pegar o que se chama de textos mais antigos, tá? Que seriam os textos que foram encontrados aí, lá no início do século V, do século VI, e ele usou os manuscritos aí de 1500, tá? São detalhes aí, ó. Então, vocês têm aí a Almeida Revista Corrigida, a Almeida Revista e Atualizada. Aí você tem as outras traduções agora, que é a tradução do Mato Soares, muito conhecida. Tem aqui que eu acabei de falar, ó, conclusão da revisão e atualização do texto de Almeida, que é Almeida Revista e Atualizada. Que a primeira atualização foi feita em 1956. Tem a Bíblia Ave Maria, dos católicos, dos monges beneditinos, os padres caputinos. Olha essa muito conhecida aqui, que eu acredito que vocês já ouviram falar. 1981, você tem aí a Bíblia de Jerusalém, de 1981, que foi feita a partir do francês com revisão em 2002. 2002 já está bem próximo de nós. A Bíblia Viva, que vocês conhecem aí, ó, 2010. Olha como já estamos chegando próximo do nosso período. A Bíblia Vida, ela já tem uma linguagem bem mais atualizada, que seria como a nova tradução na linguagem de hoje. Que acabei de falar aqui, ó. Bíblia Vozes, Bíblia na linguagem de hoje, que é a Sociedade Bíblica aí do Brasil. Olha, outra revista e atualizada, feita em 1953. Então sempre está tendo a atualização dessas Bíblias para ajustar a linguagem, colocar uma linguagem mais contemporânea. Olha aqui, ó, Revista e Corrigida, segunda edição. Deram mais uma olhadinha na Revista e Corrigida, 1995. Ano 2000, nova tradução na linguagem de hoje. Boa parte de vocês talvez já tenha lido uma Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Qual que é a diferença básica para uma Bíblia Revista e Corrigida, do João Ferreira de Almeida, e da nova tradução na linguagem de hoje? É que a Revista e Corrigida, irmãos de Almeida, ela vai se preocupar muito com o sentido do original. Aquilo que o original, grego ou hebraico, está querendo dizer. Então, quando esses tradutores eles vão pegar para fazer a revisão, então eles vão sempre se preocupar em traduzir a Bíblia com base no original, ainda que o texto não faça tanto sentido para nós. A nova tradução na linguagem de hoje, ela já não se preocupa tanto com aquele sentido original do texto. Ela se preocupa mais em adequar a linguagem. Essa que é a diferença. Aí nós temos a NVI, que é do mesmo padrão aí da NVI. E assim sucessivamente. Aqui nós terminamos a nossa aula de Bibliologia, às 22h01. E eu só quero apenas mostrar para vocês um pouco dessa diferença das linguagens. Vamos fazer aqui uma visualização. Só para nós. Eu não vou ter aqui
a tradução na linguagem de hoje, mas vou pedir aí ao Felipe. Felipe, faz a gentileza para mim, entra aí no Google e procura aí na internet a tradução da nova linguagem de hoje. E aí, vamos escolher um verso aí, né? Vamos pegar João, um capítulo. Vamos pegar João, o capítulo 1. Então, ô Felipe, procura João, capítulo 1, na versão nova tradução da linguagem de hoje. E eu vou pedir aí ao Pedro, procura também aí, geralmente digita aí Bíblia Online, aí na sequência a tradução na nova linguagem de hoje, e o Pedro, Bíblia Online, tradução da NVI, ou seja, nova versão internacional. Capítulo 1 de João. Enquanto eles estão procurando aí, que vocês vão fazer a leitura, nós vamos compartilhar a tela para que vocês vejam só as diferenças aí dessa tradução, para a gente fechar a nossa matéria de bibliologia com chave de ouro, tá? Eu achei que já, pastor. Tá, só um minutinho aí. E a gente vai fazer junto. Então vamos lá. João, no capítulo 1, verso 1. Só para vocês terem aí uma noção. Então, eu estou em João 1, nós só vamos ver um verso só, tá? Olha aqui como que a Almeida Corrigida traduz. Vocês estão vendo aí na tela, a compartilhar, todo mundo está vendo aí as versões? Aqui o grego, o latim, que é a Vulgata, todo mundo está vendo, tá? Então tá aqui, ó. João Ferreira, Almeida Corrigida. Isso aqui é nada mais do que Almeida Revista e Corrigida. Aqui essa King James, não se preocupa, e aqui Almeida e Atualizada. Olha as diferenças. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A Atualizada tem muita diferença. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Praticamente você não nota nenhuma diferença. Olha agora a nova tradução na linguagem de hoje. Leia aí, Felipe, para nós. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Os irmãos percebam a diferença e na tradução. Porque a nova tradução da linguagem de hoje, ela quer parafrasear, esse é o termo. Ela quer deixar mais fácil o entendimento. Então ela não se preocupa em pegar o grego que está aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui está o grego, ó. A palavra em, aqui no grego, em arquê, é no princípio. Então, João Ferreira de Almeida, as versões Almeida e Corrigida e a Atualizada, eles vieram e falaram, não, se aqui, ó, em arquê, tá aqui, ó, em arquê, significa no princípio, então nós vamos traduzir, nós vamos ser fiéis à tradução. Nós vamos traduzir como no princípio. A nova tradução na linguagem de hoje e a NVI, ela não tem esse tipo de preocupação. Ela se preocupa em traduzir de forma que fique mais fácil para você entender. Aí vocês vão falar, ué, pastor, mas qual das Bíblias está certa? Todas elas estão certas. É que uma tem a preocupação em deixar a tradução numa linguagem mais leve, mais fácil de entender, e a outra se preocupa em traduzir tal qual está no original. Então, leia de novo para nós, ô Felipe. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. Isso. No começo, aquele que estava com a palavra. Palavra, irmãos, aqui no grego, é logos, ó. Tá aqui, ó. Então, eles não se preocuparam em traduzir logos por verbo. Eles acharam melhor colocar a palavra. Porque ninguém entende, aliás, ninguém entende não. A compreensão fica mais fácil quando você fala a palavra do que verbo. Vamos lá para NVI. Vem para nós, Pedro. João 1, né? Isso. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Vendo? Então, tanto a nova tradução na linguagem de hoje, como a NVI, como a Bíblia Viva também, e tem uma outra aí que ela parafraseia muito mais ainda, que me fugiu o nome, mas sei que uma delas é a Bíblia Viva. Eles se preocupam em deixar a linguagem mais solta, a linguagem mais fácil de ser entendida. Mas não que essas Bíblias estejam erradas jamais, tá bom? Irmãos, fechamos aqui a nossa aula de bibliologia. Na próxima semana começamos uma nova matéria, que é a matéria de teontologia. Eu vou orar aqui
para encerrar a nossa aula, que eu já passei alguns minutinhos, tá?